Irmãos, hoje eu creio, que nós vamos sair do Eliseu. O Eliseu já não me aguenta mais eu falar sobre ele. É muito milagre que Eliseu fez. Meu Deus, eu nem falei das úlceras, nem do que ele falou ainda para aquela mulher lá, falou assim, fica fora 7 anos daqui que a terra vai ficar com fome. Meu Deus, coitado do Eliseu, ele fala, me deixa, pastor. Aleluia. 2 Reis 13, 14. Eu quero compartilhar com vocês, porque as coisas de Deus vão renovando a nossa vida. Olha, deixa eu te falar uma coisa, não importa o que as pessoas falam com você, o que importa é o que Deus fala com você. Você está entendendo o mistério? Porque cada um vai ter uma opinião diferente, mas o que Deus pensa de você é imutável. E quando você começa a entender que Deus tem algo lindo, maravilhoso com você, sua vida fica alegre. Levanta a tua mão porque já é profético. Deus tem algo lindo e maravilhoso com a tua alma hoje. Hanabaçu irebequébia. 2 Reis 13, 14. Todos acharam aí? Vamos ler. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o teu rosto e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o... E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a, então disse Eliseu, atira. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até o consumir. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas aos sírios até o consumir, porque agora só 3 vezes ferirá os sírios. Levanta a tua mão para cá, que eu sei que na sua mão tem fogo e tem poder de Deus. E eu quero que você me abençoe, que eu quero abençoar a sua vida agora e o seu coração. Deus abençoe o teu povo. Com essa palavra profética hoje, Senhor, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos. Como a gente falou muito de Eliseu, vamos tentar terminar um pouquinho hoje o Eliseu para deixar ele de folga. Mas você presta atenção que 3 marcas distinguiram a vida de Eliseu. A primeira coisa que distinguiu a vida de Eliseu foi o quê? A porção dobrada que ele recebeu de quem? De Deus. A segunda coisa que distinguiu a vida de Eliseu é o quê? O tanto de milagre que Deus fez através dele. E Deus vai fazer através da sua vida também. Pouca gente levantou a mão, está desligado, né? E Deus vai fazer milagre através da sua vida também, gente. Aí, isso aí. Isso aí. Vai aquecendo o seu braço para você tomar posse. A terceira coisa que distinguiu também a vida de Eliseu, que é uma coisa que eu e você nós precisamos entender, foi a intimidade que ele tinha com Deus. Ou seja, relacionamento com Deus, querido. Ninguém pode medir o relacionamento que você tem com Deus, só Deus. Aleluia! Então já vai levantando a mãozinha profética aí, porque hoje Deus quer estender esse relacionamento com você. Aleluia! Presta atenção, era impossível ficar perto de Eliseu se você ouvisse ele e não recebesse algo de Deus. Era impossível ficar perto de Eliseu e você não ser acrescentado na sua vida algo que do céu estava vindo. Era impossível ficar perto de Eliseu e não sentir o Espírito de Deus operando. Aleluia! O que Deus está falando é o seguinte: há pessoas que vão chegar perto de você e vai receber de Deus por causa da presença dele perto de você. Presta atenção aqui, querido. Se você for entender a vida de Eliseu era pautada em uma coisa: oração. Não tem como você falar que tem intimidade com Deus se você não ora. Presta atenção que Eliseu era um homem que orava muito. Ele sempre estava em diálogo com Deus. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Homens e mulheres de oração, não é aqueles que ficam olhando quantas horas ele orou. Ele começa a orar, está nem aí com o relógio, e ele quer chorar aos pés de Deus. Ele quer clamar ao Senhor.
Quem está entendendo diz amém. Isso é um coração que tem chama de Deus. Oh, glória! Presta atenção, se você entender, por Eliseu ser uma pessoa de oração, ele andava com comunicação aberta com Deus. Olha só, você que lê a Bíblia, não adianta você ler a Bíblia 5 horas, estudar a Bíblia 5 horas, até porque 90% dos crentes só estudam a Bíblia para pregar, ou para dar escola dominical, ou para alguma oportunidade que eles vão receber. Deus está falando, eu vou falar. Poucos são aqueles que têm um compromisso de ler a palavra, sem ter algo para fazer no dia seguinte. E Deus está muito triste com isso, porque Ele quer falar com você todo dia. Quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu abro a palavra, Deus fala comigo, e Deus quer falar contigo. Presta atenção, que não adianta você estudar 5 horas a Bíblia, se você só passa nem 5 minutos de oração. À medida que você lê a palavra, você também tem que ter de oração. E já vai entrar mais um mistério aí que tem pouca gente que está fazendo, mas Deus está pedindo para a igreja fazer, jejum. Entendeu o mistério, irmão? O jejum, negócio, tem hora que só o sangue do cordeiro, né? Mas Deus vai dar força para a igreja jejuar a partir de hoje. Você crê? Você crê? Presta atenção, irmãos. Não adianta você querer fazer grandes coisas para Deus se você não preparar a sua vida primeiro para Deus fazer com você. Vontade é uma coisa que dá e passa, mas com Deus não passa. Com Deus segura na sua mão e vai até o fim com você. Presta atenção numa coisa, que quando a gente fala de oração, o fogo só pega se existir alguém clamando. Para a igreja ser espiritual, alguém tem que clamar. Para Deus abençoar a sua casa, você tem que clamar. Para Deus abençoar o seu emprego, você tem que fazer o quê? Você tem que clamar. Porque sem clamor, sem oração, a vitória não vem. E Eliseu sabia que para ele profetizar o nome de Deus, ele tinha que ter oração. Está na hora de você se despertar mais com Deus, aleluia. Uma coisa que distinguia a vida de Eliseu, e eu preciso passar isso para vocês, que é uma coisa que os crentes não gostam de passar, pressão. Eliseu era um homem que profetizava milagre, mas ele era um homem que vivia em cima de uma pressão espiritual terrível, porque quando você lê a Bíblia, parece que Eliseu só clamava e o negócio acontecia, parece que só as pessoas vinham, ele profetizava e o negócio acontecia. Querido, deixa eu te falar uma coisa, isso é o produto final de uma extensão de vida com Deus. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção que Eliseu sabia lidar com as pressões espirituais, ele sabia lidar com as pressões do coração dele, ele sabia lidar com as pressões da mente dele, e você já acompanhou aqui com a gente na terça-feira, que Eliseu era uma pessoa de pavio curto, a personalidade dele era chupando limão, porque ele ficava revoltado, ele tinha que lidar com isso também. Quem está entendendo diz amém. Eram pressões espirituais, físicas, psicológicas, da sua personalidade, que todo dia ele tinha que se policiar para fazer a vontade de Deus. Presta atenção que você precisa entender que toda pressão que Deus permite na sua vida, Ele permite para você crescer nele. Toda dificuldade que Deus permite na sua vida, querido, toda atenção que Deus te chama a sua atenção, é porque Ele quer fazer algo melhor com você. Deus não vai chamar a atenção de ninguém ao qual não tem um plano. Levanta a mão, porque Deus está falando que tem um plano com você, é maior, Ele vai estreitar o negócio para você seguir o plano dEle. É isso que Deus tem para você. E deixa eu te falar uma coisa, querido, você não vai vencer na vida se não passar por pressões. E as pressões maiores que a gente passa, vamos começar pelo primeiro degrau, é na nossa casa, não é verdade? Ainda bem que ninguém passa pressão dentro de casa, né, irmão? Eu vi alguém falando, glória, misericórdia. O primeiro treinamento de Deus da sua vida espiritual é dentro da sua casa. O segundo treinamento que Deus tem com você, meu querido, é no seu trabalho ou na vida social que você tem. E o terceiro é a vida espiritual mesmo. Deus te pega, não adianta você correr. Quem diz amém? Se você for entender a maior riqueza que Eliseu tinha, você pode falar, a maior riqueza que eu tenho é minha família.
A maior riqueza que eu tenho são os bens materiais que Deus me deu. A maior riqueza que eu tenho é a minha saúde, mas na verdade a maior riqueza que Eliseu tinha era Deus. A segunda maior riqueza que Eliseu tinha, ter o Espírito de Deus. São coisas que ninguém está dando valor, mas eu dou muito valor. Essa é a minha riqueza, oh glória. Essa é a sua porção, darabá, serebequébia. Meu Deus do céu, presta atenção que o texto vai falar. Quando você pega esse texto, rei Joás, sabendo que Eliseu estava perto da morte, sabendo que ele tinha contraído uma enfermidade que Deus tinha permitido, a Bíblia nos fala que esse rei, ele vai até Eliseu e fala aquilo que ele falou para Elias, que os carros e cavaleiros de Israel, ou seja, a força bélica de Israel está morrendo. O que o rei Joás estava falando é o seguinte: tu és a fonte da vitória de Israel. Se você morrer, Israel acabou. Mas a Bíblia nos fala que Eliseu estava lá na cama, debilitado, já estava esperando a hora para morrer. Só que há uma coisa que acontece. Eliseu, ele vê o rei e ele fala o seguinte: antes de eu morrer, tem uma profecia para acontecer. E Eliseu pega com a sua força, porque o Espírito de Deus deu força para ele, e ele profetizou mesmo com enfermidade. Quem está entendendo diz amém aí. Você tem que entender uma coisa, irmãos, olha, eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, tá? Quantas vezes eu vim para a igreja, saí daqui da igreja, fui lá na outra rua vomitar e tive que voltar para o altar. Porque eu tinha uma missão para cumprir. Quantas vezes vocês que estão aqui sentados, vêm com o corpo doendo, cansado e fadigado, mas você sabe que precisa de Deus e você está aqui. O que Deus está falando é o seguinte: as dificuldades, as enfermidades, não para quem serve a Deus. Pelo contrário, só para quando Deus fala, para. A sua enfermidade não vai te parar, o seu problema não vai te parar, aleluia. Mesmo na cama, você vai profetizar e Deus vai cumprir o que sai da tua boca, porque dentro de você existe o Espírito de Deus. Quem diz amém? Você presta atenção que Israel ainda estava de pé porque Eliseu estava vivo. Mas na verdade não, Israel estava de pé porque Deus estava de olho sobre Israel. Quem diz amém? Presta atenção, a Bíblia fala, 2 Reis 13:15. E Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a tua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. Presta atenção. Eliseu pegou as mãos dele, mesmo ele com enfermidade, o Espírito de Deus dá força para ele. Ele pega as mãos dele, coloca sobre a mão do rei e fala: pega o arco, pega a flecha, que nós vamos fazer algo profético aqui. O que Deus está falando é que Ele quer fazer algo profético com você. Presta atenção, você precisa entender que a flecha, ela não toma direção por conta própria. Você tem que entender que a flecha, para ela ir na direção apontada, alguém tem que pegar e lançar. A outra coisa que você tem que entender, que da mesma maneira, existe uma habilidade do arqueiro para definir aonde está o alvo. A flecha sozinha, ela não faz nada, mas na mão de um arqueiro habilidoso, tem poder. E o que Deus está falando é que está te dando flechas hoje para você atirar. E Ele já está determinando o alvo que você vai atirar, e você vai ver o que Deus vai fazer. Ninguém acerta um alvo sem o devido treinamento, e eu quero falar sobre isso. Ninguém vai conseguir acertar um alvo se não tiver treinamento. Pastor, não estou entendendo. Mundo espiritual, vão pegar logo. Deus não vai te dar dom espiritual, nem talento espiritual, sem não te treinar primeiro. Você tem noção o que é um peso de um dom espiritual, irmãos? Você tem noção você carregar algo que Deus está falando para você transmitir para outra pessoa, e você não tem um preparo psicológico, preparo físico e preparo emocional
para você saber entender o filtro do que Deus está falando. Então, o que acontece? Eu não vi até hoje uma pessoa sendo muito usada por Deus que a vida dele não foi provada no fogo. Todas as pessoas que foi pregar aqui na Águas do Trono, que são muito usadas por Deus, vai ver a história de vida deles. E para cada um, Deus tem uma história. Fala para o seu irmão, Deus tem uma história para você aí. Sorri, mano, a história é boa, pelo amor de Deus, não é história ruim não. Fala assim, vai ser história boa, Deus está comigo, amém? Irmão, só deixa eu te falar uma coisa. Deus quer criar em você habilidade, como aquele rei tinha também em acertar alvo longe. Por quê? Porque tem pessoas que mesmo com olhos fechados, eles conseguem acertar o alvo. Por quê? Foi na direção de Deus. Se Deus falar, esse é o alvo, você pode fechar o olho que vai dar certo. Mesmo as pessoas falando, vai dar errado, Deus falou, vai dar certo. Eu dei a direção, ali aponta para aquele mistério ali que vai dar certo. Levanta a mão que Deus está te dando a direção. Quando a pessoa chega a atirar a flecha com os olhos fechados, você tem que entender o seguinte: eles já visualizaram o alvo. O que Deus está falando é o seguinte: você fala que tem fé, mas não visualizou o alvo. Você está acostumado com a vida que você está levando. E Deus está falando que tem alvos maiores para você. Quem diz amém? Querido, presta atenção que toda ferramenta que Deus te dá para você usar precisa de uma coisa: dedicação. Sem dedicação nada flui. Presta atenção que se você ouvir o que a ciência fala, o que alguns dizem, você precisa de pelo menos colocar 10.000 horas de esforço em uma habilidade. Você precisa pelo menos estar 8 horas por dia, todos os dias fazendo a mesma coisa durante 4 anos para ficar pelo menos bom naquilo que você está querendo fazer. O que Deus está falando é o seguinte: sem preparo você não acerta o alvo que Ele te deu. O que Deus está falando é o seguinte: você é flecha na mão dele. Eita glória. E ele pega a flecha, ele dá uma, não, vê se a flecha vai quebrar. A flecha está quebrando, não, vamos acertar esse negócio aqui. Ele pega a ponteira e olha, não, está meio enferrujado, deixa eu alinhar esse negócio aqui. O que Deus está falando é que você é uma flecha na mão dele, Ele tem te preparado todos os dias, mas você não está entendendo, como se Ele estivesse fora do controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida, querido. Se está acontecendo, o que está acontecendo é Deus falando, você é flecha na minha mão, e eu estou te preparando para você ir mais longe. Oh meu Deus, aleluia. Será que você não está entendendo isso? É isso. Deus não vai mandar ninguém longe com flecha cega, quase quebrando, não vai chegar a nenhum metro. Mas aquela hora, querido, deixa eu falar alguma coisa para você: nenhum arqueiro pega uma flecha qualquer e lança. Não, primeiro ele escolhe as flechas que vai colocar, olha, e vem. E Deus está falando que Ele te escolheu. Às vezes que você fala, meu Deus, Deus não me escolheu não, eu sou uma negação. Aí Deus olha lá do céu e fala, mas que barro, hein? Que barro. Vou dar uma amassada nesse barro, para ele ver que ele contém o meu espírito. Ah, meu Deus, presta atenção, querido. 2 Reis 13:17, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu, então disse Eliseu, atira, e ele atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Eliseu pega, faz um ato profético, ele chama o rei e fala o seguinte, aponta para aquele lugar ali. Se você for pegar o texto, você vai ver que o rei pega a flecha e atira a primeira flecha. Essa flecha não ia muito longe do quarto de Eliseu. Quando a gente fala para você, levanta a mão que a vitória está na sua vida, alguns com fé levantam, outros só levantam para o protocolo. Mas você tem que entender que quando Eliseu falou, você pega a flecha e atire, a flecha não saiu muito
do lugar onde Eliseu estava, mas no mundo espiritual teve efeito. É isso que eu quero falar com a igreja hoje. A reação do mundo espiritual depende do mundo físico. Aquilo que você produz no mundo físico com fé vai ter reação no mundo espiritual. Quando você está passando uma luta, uma prova, e você se ajoelha, pede a Deus misericórdia, pede a Deus reforço, a sua oração move a mão de Deus e o Senhor envia reforço para você. O que Deus está dizendo é o seguinte: ações que fizemos com fé no mundo físico gera outra reação no mundo espiritual. Mas como a gente não está acostumado a ver o mundo espiritual, a gente pensa que é só uma alegoria, a gente pensa que é uma coisa distante. Irmãos, o mundo espiritual está aqui agora, os anjos do Senhor estão do seu lado, guardando e te livrando. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor aqui, Deus já fez um plano para te abençoar amanhã. Enquanto você ora aqui, Deus está guardando a tua casa. Ele já foi lá e repreendeu o chucaveira para não te destruir naquela estrada. É isso que Deus está falando aqui nesse lugar. Maria Padilha já tinha na encruzilhada falando: vou acabar com a sua vida, assim diz o Senhor. Mas por você estar aqui no mundo espiritual, Deus quebrou o laço. Meu Deus, tanto demônio que Deus está me mostrando aqui para acabar com a fé da igreja. Vocês estão entendendo o que é mundo espiritual? Mundo espiritual é diferente desse mundo físico que você está vendo aqui, meu querido. Se você está respirando é porque Deus está do seu lado. Porque se dependesse do diabo, o diabo veio para matar, roubar e destruir quem é de Deus, porque até morto Deus pode te ressuscitar. Então ele quer te destruir, mas Deus está contigo. Presta atenção que Eliseu começa a fazer ato profético. Irmãos, o que é ato profético? Ato profético é uma ação simbólica realizada com um propósito espiritual que carrega em si um ato simbólico de fé. Se tem uma coisa que pode dimensionar a sua fé, não é o teu milagre, é Deus. Para alguns vai falar: esse milagre é pequeno, mas Deus sabe que para você foi grande. E você sabe que foi grande. O milagre não é, querido, medido em cima da visão das pessoas, é medido em cima da visão de Deus para você. Então levanta a tua mão no mundo espiritual agora, recebe o teu milagre em nome de Jesus. Meu Deus, presta atenção. A Bíblia fala em 2 Reis 13:16. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a tua mão, e Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu então, disse Eliseu: atire, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Você sabe o que Eliseu estava falando? Abre a janela. O rei olhou, pediu para abrir a janela. Querido, quando Eliseu falou, abre essa janela, Eliseu estava falando o seguinte: essa janela aberta, você vai visualizar o que tem depois dela. E sabe o que vai acontecer? Agora você irá avançar sobre aquilo que te oprime. O que Deus está falando é o seguinte: hoje Ele está abrindo uma janela para você. Talvez a sua vida financeira está oprimida. Deus vai abrir uma janela lá do céu. Vai derramar uma bênção tal de maior abastança sobre a sua vida. E aquilo que estava te oprimindo não vai te oprimir mais. O que Deus está falando é o seguinte: começa a visualizar as obras do inimigo que tem tentado te oprimir, porque assim diz o Senhor, Ele já abriu a janela para você visualizar. E essa janela, querido, você precisa ficar focado. Você precisa ficar focado na janela que Deus está te mostrando hoje. Aleluia! A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra quem? É contra Satanás, irmãos. É no mundo espiritual. Meu Deus, a sua luta é no mundo espiritual.
Na basura, mandui. Presta atenção. A janela significa o seguinte: se eu estou abrindo uma janela, eu estou te dando livramento. Aleluia. Você sabe o que é livramento? Livramento é quando você sabe que na sua posição, nos seus dons naturais, nos seus recursos não tem jeito, mas Deus fala: eu estou te dando livramento. Então levanta a mão, porque hoje Deus está te dando livramento. Ah, meu Deus, de coisas que você está vendo, de coisas que você não está vendo, de coisas que você ouviu e de coisas que você não ouviu, mas Deus sabe e está te dando livramento. Aleluia. Presta atenção que Eliseu pega a mão do rei e fala: lança as flechas. E aí sabe o que acontece? Deus estava dando um livramento para Israel. Por quê? Israel já estava com o exército enfraquecido, minguado. Os carros de Israel já tinham sido roubados pela Síria. Muitos soldados já tinham sido mortos. A nação estava desprotegida. E ainda o inimigo feroz ainda era grande e provocativo. E é nesse momento, querido, eu quero trazer essa revelação para você, em nome de Jesus. Eliseu pega na mão dele e fala: esse rei aqui, vamos ver se ele tem fé. Eu vou colocar a mão, as minhas mãos sobre a mão dele. Vou pedir para ele pegar a flecha e lançar. Ele lançou primeiro, vamos ver se ele lança as outras. Presta atenção que o que Eliseu estava querendo é que o rei fosse uma pessoa entusiasmada pelo que Deus estava fazendo. Pastor, não estou entendendo. Eliseu pediu para ele lançar a flecha, para ver se dentro dele nascesse a vontade de querer realmente o livramento de Deus. Mas você vai ver que era para o rei pular de alegria. Deus está me dando livramento sobre os inimigos de Israel. Deus está me dando escape. Meu Deus, que bom ter vindo visitar o profeta. Ou seja, mas só que aquele rei não tinha vida espiritual para ver o que Deus estava fazendo, irmão. É o triste aí. Quem não tem vida espiritual não tem entusiasmo, só tem empolgação. E quando acaba a empolgação, e quando acaba o milagre, eles pensam que acabou tudo, querido. Deus continua trabalhando do mesmo jeito. Oh, glória! Aleluia! Você tem que entender o seguinte: o que é entusiasmo? Entusiasmo é ter Deus respirando dentro de si. Deus nem precisa falar que vai te abençoar, porque eu já estou profetizando, eu sei que vai. Você está entendendo o mistério? E você está aí recebendo essa vitória porque você sabe que é verdade. O que é vida espiritual? É ter o Espírito Santo respirando dentro de você. Então levanta a mão aí, dá uma respirada fundo e fala: obrigado, Senhor, glória, aleluia. Presta atenção, querido. Eliseu estava tentando criar entusiasmo, mas o homem, aquele rei, estava morto espiritualmente. Mesmo colocando as mãos sobre ele, não adiantou. Mesmo pedindo para pegar as flechas, não adiantou. E a Bíblia nos fala em 2 Reis, capítulo 13, 18, e disse mais: toma as flechas, e o tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porque agora só 3 vezes ferirás os sírios. Se você for pegar a Bíblia em hebraico, no original, não vai falar que Eliseu se indignou, vai falar que Eliseu se irou, mas ficou veneno. O homem quase morrendo, esperando o momento para ir para a glória. Aí chega o rei querendo uma vitória, querendo uma profecia. Ele fala: vamos ver, né? Meu último ato profético vai dar um mistério, vai ser uma bomba. O homem vai lá e não faz de acordo com o que Deus queria que ele fizesse, irmão. A Bíblia nos fala que Eliseu ficou veneno, ficou irado, porque o rei era insensível ao que Deus queria. Você tem que entender que pessoas insensíveis não entendem o que Deus está fazendo e nem o que está fazendo na sua vida. Quem diz amém? Entendeu? Pessoas insensíveis são frias. E tem uma coisa, é uma friagem, uma frieza tão grande, que mesmo eles vendo Deus fazendo milagre com você, eles ainda não creem, eles vão falar que foi sorte. Meu querido, nós não temos sorte, nós temos é Deus. Levanta a mão aí, você não tem sorte, você tem Deus. Anai, Rebequebia.
Presta atenção que quando o rei joga as flechas, ele joga para o protocolo, ele joga para uma certa obediência, sem saber o que Deus estava fazendo. E nós temos que entender uma coisa: por que Eliseu ficou indignado, irmãos? Eliseu, mesmo enfermo, ele tinha visão aberta. Enfermidade não fecha a tua visão espiritual, meu querido. Oh, meu Deus, você tem que entender que visão de Deus, irmãos, o que é ter visão de Deus? Visão de Deus não está nos seus olhos, está na sua mente e no seu coração. A visão que Deus te dá é tão grande, que você não precisa ficar com os olhos abertos para ver, você já está vendo, que no seu coração Deus está te mostrando tudo. Ah, meu Deus, aleluia. Presta atenção numa coisa, querido. O Eliseu ficou revoltado, porque não tem nada pior para um profeta profetizar para uma pessoa que não crê nas coisas espirituais. Nada pior do que um profeta das pessoas que não entendem a linguagem de Deus. Nada pior para um profeta das pessoas que estão fechadas para o mundo espiritual, irmãos. Só que tem um povo aqui que está aberto, oh glória, para o mundo espiritual e para a visão de Deus. Presta atenção, querido, nós precisamos entender uma coisa. Quando a pessoa tem vida espiritual, ele percebe a fala divina na hora. Quem está entendendo diz amém. E através de qualquer coisa ou circunstância, ele olha a familiaridade do que Deus está fazendo. Quem está entendendo diz amém. A multiforma do mover de Deus. E para encerrar, você presta atenção. O rei tinha olhos, mas era cego. Eliseu tinha visão aberta. Você tem que entender uma coisa, que o que Deus estava querendo dar para o rei é uma coisa que Deus está dando para a igreja. Tem gente que não está entendendo. Oportunidade completa. Deus não está te dando só uma oportunidade, está dando oportunidade completa. A Bíblia nos fala: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porque agora só 3 vezes ferirás o sírio. O que Deus estava fazendo, irmão? Deus estava dando uma oportunidade do rei receber completo. Levanta a mão, porque Deus está te dando hoje uma oportunidade de você receber completo. Mas o rei se conformou com o quê? Com pouco. Ele tinha mais flechas, e ele pega só, lança 3 vezes no chão. Eliseu ficou indignado. Como é que você vem na presença de Deus e só quer pouco? Deus quer te dar muito. Como é que você vem na presença de Deus e pede algo pequeno? Deus quer te dar coisa grande. Como é que você vem na presença de Deus e Deus te dá ferramenta, te dá dom, te dá força, e você fica querendo coisas pequenas com Ele? Você está entendendo o que Deus está falando? Presta atenção. Quando se trata de receber a vitória de Deus, temos que buscar por completo e não pouco. Deus quer profundidade para você buscar muito. Você tem que entender uma coisa: não se conforme com a vitória parcial, tem que ser completa. O próprio Deus está ensinando a gente a tomar posse da vitória dele, irmão. Para de querer vitória parcial, tem que ser completa. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Então você entende que não se acomode com as vitórias que Deus te deu. Os sonhos dele é maior para você. Levanta a mão, não se acomode, assim diz o Senhor: eu tenho sonhos maiores para você, tem coisa maior para te dar. Presta atenção, a palavra profética está condicionada em como você crê sobre ela. Tem gente que está entendendo tudo e está falando: Deus, eu quero tudo completo, porque eu creio nessa palavra e tenho certeza que eu vou receber tudo completo. Ah, meu Deus! Deus está querendo ver a sua fé. Sabe o que Deus está falando? Se Ele te deu flechas, pega todas as suas flechas na aljava e gasta todas elas. É isso que Deus está falando. Ah, hoje está bom essa aqui, 2. Não, tem que ser todas, porque Deus tem a porção do dia para você.
O que Deus está falando é o seguinte: não adianta você estar no lugar certo, não adianta você estar na hora certa, não adianta você estar com pessoas certas, não adianta você estar com o homem de Deus se você não tem visão de Deus. O que Deus está falando é: gaste tudo o que eu te dei, meu Deus, no mundo espiritual, porque eu vou te acrescentar muito mais. Para encerrar, irmão, Deus está te ensinando umas coisas aqui. Se você é de Deus, acorda. Você está no mundo espiritual. Quem diz amém? Fala para o seu irmão, você está no mundo espiritual. Acorda esse baterista aqui, varão. Você vem cá, varão, dá a mão aqui, você está no mundo espiritual. Acorda aí. Você está no mundo espiritual. Se você está no mundo espiritual, você não pode sentir menos do que isso. Primeiro eu estou no mundo espiritual, depois eu estou no mundo físico. Você tem que entender uma coisa, é o que muita gente está fazendo. Como é que eu consagro a Deus a minha vida? Como é que eu começo a ter visão grande diante do Senhor? Quando você levantar todos os dias, você vai ler Provérbios 16:3. Provérbios 16:3 fala o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Sabe o que vai acontecer? Seus planos serão bem-sucedidos. Para com essa oração michuruca. Senhor, estou indo para o trabalho, tenho que acordar agora. Meu Deus, abençoe esse dia. Amém. Não, irmãos, não. Você já tem que acordar e falar: Deus, acordei, hein? Agora vai ser. Meu Deus. Então fica de pé em nome de Jesus. Você tem que chegar e acordar e falar: Deus, cadê as flechas? Eita glória! Vou atirar uma por uma. Esse negócio de você, Senhor, abençoe esse dia, amém? Não, Deus está querendo falar o seguinte: começa a declarar: Pai, é mais um dia, estou indo para a guerra. Hoje o mistério vai ser diferente. Hoje vai ter libertação na minha casa. Hoje Deus vai prosperar no meu caminho. Hoje a minha vida financeira muda. Hoje tem o novo de Deus. Hoje tem coisa forte para você, assim diz o Senhor. Você tem que acabar o dia e fazer uma retrospectiva na sua mente e falar: Senhor, eu gastei todas as flechas. Não gastei nenhum. Sangue do Cordeiro. Que Deus está falando o seguinte: pegue tudo que Ele te deu na porção do dia. Gasta no Senhor a tua vida. Ei, andabandei, anabasui candarabequébia. Gasta a sua fé em Deus e fala: Pai, hoje é um dia de vitória e o Senhor vai me lembrar desse dia lá no céu. Darabandei, cai. Hoje é um dia que a minha vida espiritual vai mudar, Senhor. Hoje é um dia que eu vou sentir mais o Senhor com potência. Meu Deus, com mais intensidade. É isso que Deus quer de você hoje. Levanta a tua mão. É isso que Deus quer fazer com você, irmão. Vai na intensidade com Deus. Pega todas as flechas e fala: nenhuma vai ficar comigo, porque Deus me deu essa porção do dia, e há livramento para mim, a vitória para mim. E eu vou pegar essas flechas, vou lançar, porque Deus me deu vitória. Meu Deus, coloca a mão sobre o teu coração, coloca. Coloca aí a tua mão sobre o teu coração, coloca. Levanta a tua outra mão como um ato profético. Eita glória. Olha aí, Deus fazendo algo diferente no mundo espiritual. Olha o que Deus está fazendo contigo nessa noite. Está fechando com chave de ouro. Sim, Jesus vai enchendo o teu povo. E o que? Adore ao Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te usar nessa noite. E o que? Usa-me.